Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos e bem-vindas para a nossa 19ª noite da jornada do arquétipo da criança interior. Quero acolher a você que está aqui pelo Instagram, você que está aqui pelo Facebook e também a você que vai me acompanhar no canal do Instituto Conect. Sejam sempre bem-vindos, é sempre uma honra, uma alegria estar compartilhando estas noites com você. Este desafio de 21 dias. Gente, 21 dias. E nós praticamente estamos, em termos de conteúdo, podemos dizer que é a penúltima noite. Então, amanhã vamos estar em conteúdo fechando e na quarta-feira o fechamento, então, geral de tudo aquilo que nós viemos conversando até aqui. E hoje nós chegamos em um dos momentos, talvez, aquele mais impactante, aquele mais decisivo, aquele mais importante de todo o método da cura da criança interior. Podemos dizer que hoje é um dia de decisão, é um dia de tomada de consciência, é um dia de assumirmos um compromisso conosco mesmo, um compromisso de mudança, um compromisso de cura, um compromisso de transformação. E assumir este compromisso exige coragem, persistência e perseverança, porque mudar não é fácil. Não viaja na batatinha de acreditar que você muda de vida em uma semana, 15 dias. Não, não viaje. Não caia nessa lolota. Um processo de transformação, ele é um processo longo, de meses e até de anos. Eu não vou dizer que é fácil, mas eu vou dizer que é possível e que vale a pena. É um processo que exige morte para que eu possa ressuscitar. Como eu costumo brincar com os meus mentorandos, é o momento da tomada de decisão de passar para o outro lado da margem do rio e deixar o velho eu ir descansar em paz. É quando eu tomo a decisão de mudar. E mudar é preciso morrer, é preciso deixar o velho eu para trás. E não é fácil. Então não viaja na batatinha de acreditar que você vai mudar de vida em 2 dias, 5 dias, 15 dias, no mínimo um ano. Por isso que eu sempre tive o pé atrás naquelas conversões espontâneas. Não, porque o processo é longo. O fogo de palha acontece rápido, mas a mudança exige transformação. E hoje nós vamos compreender que não estamos condenados no passado. O passado, ele nos trouxe até aqui. Só que agora nós precisamos decidir se ele vai continuar nos conduzindo ou colocamos um ponto final e passamos a conduzir a nossa vida de forma racional, consciente. Mesmo que tomamos consciência do passado, mesmo que tomamos consciência que ele me trouxe até aqui, mesmo que eu tomo consciência de como eu me vi, como eu me senti, como eu me entendi até hoje, eu estava. Talvez eu chegue à conclusão que eu estava na plateia, assistindo como espectador do teatro da minha vida, ou eu estava apenas sendo passageiro da minha aeronave. Hoje eu sou convidado
a tomada de consciência de que eu tenho o poder de mudar de vida. E este poder, esta decisão, é única e exclusivamente minha, de mais ninguém. Ninguém pode mudar por mim. Ninguém pode mudar e saber a minha transformação. E como eu já vim falando, nem Deus tem este poder, se eu não permitir ele agir em mim. Então, ressignificar não é negar o passado, não é apagar o passado, não é esquecer o passado, não é negar a dor, não é negar o que nos aconteceu. Nós não vamos fingir que nada aconteceu. Não, nós vamos se conectar com a dor. Também nós não vamos aqui romantizar o sofrimento. Hoje nós vamos descobrir que existe uma diferença enorme entre aquilo que aconteceu conosco e o significado que continuamos dando com essa experiência, por mais dolorosa, traumática que tenha sido. Então, nós precisamos entender aquilo que aconteceu conosco e o significado que eu dou a isso. E ontem nós falávamos, fazendo uma breve recordação de ontem, revisão, nós falávamos sobre a importância de conseguir identificar as duas visões que nós temos de nós, as nossas duas identidades, das quais criamos em nós. Aquela que é racional, consciente, o ego, que é como provavelmente você se vê hoje, que você fala de você, como você se percebe hoje. Ela é totalmente racional, construída pelo ego. E nós vimos que esta imagem, ela foi criada para esconder uma identidade de dor. E vimos que precisamos ter a coragem de tirar esta máscara para ver como a nossa criança ferida está. Ter a coragem de sermos imperfeitos, de se conectar com a criança ferida, de lá encontrar a criança, de vê-la como ela se vê hoje, como ela se sente hoje. E quanto é importante a gente ter esta coragem. A coragem de ser imperfeito, a coragem de ver, sentir aquilo que eu sinto internamente, que o meu racional e o meu ego não querem que eu veja. E aí nós vimos que esta manifestação, ela vai se manifestar através daquilo que eu penso, daquilo que eu falo e daquilo que eu sinto. E aquilo que muitas vezes nós ignoramos e até ironizamos, de certa maneira, brincamos, ignoramos, somos irônicos conosco mesmo. Só que esta realidade, daquilo que eu falo, daquilo que eu penso, daquilo que eu sinto, está manifestando as nossas dores mais profundas, as nossas dores internas. E essa maneira é que o nosso ego se encontra, se cria para nos proteger. Então essa é a maneira que o nosso ego encontra para nos proteger e que isso acaba se tornando os nossos sabotadores. Então, a coragem de ir lá se conectar com a criança, vê-la como ela se vê, sentir o que ela sente, entender o que ela entende, qual a visão e percepção que a nossa criança tem de si. É importante este processo. Este processo é
a capacidade que eu tenho de me conectar com estas memórias de dor traumática, aquelas memórias dos quais passamos a esconder a vida inteira. Quero refletir com vocês uma frase de Jean-Paul Sartre, uma frase que eu gosto de Sartre. Não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você faz com aquilo que fizeram com você. Esta frase, ela é provocativa, ela é profunda. Essa frase nos coloca diante de uma tomada de decisão. Ela nos provoca a assumir o comando da nossa vida. Por mais difícil que seja, por mais complexo que seja aquilo que eu vou dizer agora. Isso serve tanto para você quanto para mim. O problema não está no fato em si, por mais traumático que seja, não está no fato em si, não está naquilo que nos aconteceu, mas na forma como nós o entendemos e encaramos, da forma que nós o interpretamos. Isso porque temos a nossa individualidade. Nós vamos encarar sempre o fato mediante as nossas lentes, como nós vemos, como nós nos entendemos. No entanto, o problema não é o fato, mas como nós encaramos, interpretamos aquele fato. E sempre vamos fazer isso mediante aquilo que estamos sentindo internamente. Como nós vemos, entendemos internamente. Então, nós vamos sempre refletir pelas dores da nossa criança ferida. Sempre. Eu estou falando hoje, adultos. Não vamos trazer o fato aqui quando criança, porque nós já falamos muito sobre isso. A criança não interpreta, a criança sente. Nós estamos falando hoje de nós, adultos. Vamos deixar isso daqui claro, porque senão você pode ver, mas quando eu sofri lá quando criança? Sim, quando você sofreu lá quando criança, você sofreu. Aquele era o único fato que você viveu. Aquele era o único fato que eu senti. E este fato vai ficar armazenado. Estamos falando hoje como adultos. Então, o problema hoje não é o fato. O problema é como nós vamos interpretar o fato. Porque não importa o que a vida, o que fizeram conosco. O importante é o que eu vou fazer com isso. Então, nós precisamos entender que não é o que aconteceu, mas o que eu decido acreditar sobre mim mediante aquele fato que aconteceu. Vamos repetir? Precisamos entender que não é o que aconteceu, mas o que eu decido acreditar sobre mim por causa daquele fato. O que eu vou falar, pensar, sentir sobre mim. Como eu passo a me ver, como eu passo a sentir, como eu passo a me perceber, como eu passo a falar sobre mim mediante aquele fato. Como eu passo a viver, a interpretar tudo aquilo. Exatamente aqui que nasce a nossa identidade e o fortalecimento das nossas crenças. É aqui que nós começamos a fortalecer aquela identidade de dor. É aqui que nós vamos focar na dor, no problema, na negatividade. É aqui que nós vamos começar a nos detonar. Então, como que nós interpretamos emocionalmente aquilo que nos aconteceu?
Isso ainda acontece conosco todas as vezes que nós passamos por um momento desagradável. Nós fazemos a mesma coisa, como diz a Stephanie Stein. Sempre quando nós, adultos, passarmos por uma experiência traumática igual ou semelhante àquela que nós vivemos na infância, a nossa tendência é agir conforme a criança ferida. O problema nunca foi apenas o que aconteceu. O problema foi a interpretação, o que eu penso, o que eu passo a falar, sentir de mim mediante aquilo que aconteceu. Nós sempre vamos interpretar o acontecimento pela lente da criança ferida e sempre sendo justificado pelo ego. Como eu costumo dizer, fura o nosso balão de gás leve. E aí eu entro no módulo automático de dor e de sobrevivência. Por que é importante ter inteligência emocional? Por que é importante ter controle da mente? Porque eu preciso sair deste padrão. Eu preciso sair desta bolha de dor, porque senão eu vou continuar ali. Eu vou continuar ali. Então eu preciso ter coragem, eu preciso ter consciência, entender o que eu estou sentindo. Vamos sentir? Vamos usar a ferramenta para sentir aquilo que eu preciso sentir, viver aquilo que eu preciso viver? O que esta dor está querendo falar comigo? O que este momento está querendo falar para mim? O que isso está querendo dizer? Porque eu preciso entender de que o passado não pode ser mudado, mas o seu significado sim. O passado não pode ser mudado, mas o seu significado sim. Então, se esta dor está me doendo, esta dor não é de agora, essa dor é antiga. O que ela está querendo falar comigo? O que ela está querendo me dizer? O que eu falo? O que eu penso? O que eu sinto? Eu preciso ter essa empatia comigo para começar a me ouvir, me sentir, me perceber. Porque o passado não pode ser mudado, mas ele pode ser ressignificado. O passado não pode ser esquecido, mas ele pode ser reinterpretado, refletido, ele pode ser criticado. Eu posso buscar entender com outros olhos o que aconteceu. Não é buscar justificar aquilo que aconteceu, porque aí a gente pode estar apenas entrando na dinâmica do ego, nos sabotando ainda mais. Não é buscar justificar ou apenas aceitar por aceitar, porque isso é assim, sempre acontece isso comigo, porque eu sou assim mesmo. Perceba o que eu estou falando. Eu estou falando aquilo que eu estou interpretando internamente, aquilo que eu sou. E aí a gente fortalece a criança ferida, fortalece as nossas crenças, aquela visão e percepção construída na dor. Aqui é a coragem que nós precisamos de ser crítico de nós mesmos, olhar o que aconteceu com os olhos críticos, com os olhos poderosos de força, de poder, de dizer: está tudo bem. Se eu estou sentindo isso, está tudo bem que eu estou pensando isso, mas o que isso está querendo dizer para mim? Então eu vou começar a mudar a interpretação a partir do momento que eu começo a mudar internamente. E aceitar isto é um primeiro passo. Lembra? Eu acolho, eu, aco- eu encontro, né, a investigação, o autoconhecimento, faz com que eu acesse esta memória. Aí eu acolho esta memória, que é o segundo passo. Então, quando eu começo a aceitar
aquilo que aconteceu, aquilo que eu estou sentindo, e começa a criticar aquilo que eu estou sentindo, começa a duvidar, começa a ser crítico de mim mesmo, então eu passo a mudar, eu passo a dar um novo significado. Agora, quando eu me torno prisioneiro, eu vou apenas fortalecendo. Então eu acolho aquilo que aconteceu. Eu passo a dar às pessoas o direito delas ter feito isso comigo. Por que elas fizeram? Eu não sei, isso é dela. Toma, isso é teu pai, isso é teu mãe, isso é teu vô, isso é teu, seja quem for. Seja quem for, isso não me pertence. Ah, mas eu me sinto fraco, burro, incompetente. Por que eu me sinto fraco? Por que eu me sinto burro? Eu não aprendi a ser burro, eu me tornei burro. Ah, eu não gosto de ler. Eu não gosto de ler, eu acredito que eu não gosto de ler. Então eu começo a ser crítico, eu começo a duvidar de mim mesmo. Eu começo a trazer aquela dor e começo a criticar. Agora sim, então eu posso decidir o que fazer com ela. Eu aceito, eu acolho, eu perdoo todos aqueles que me prejudicaram, eu perdoo todos. Isso vai devolvendo para nós aquilo que nós muitas vezes perdemos. O que? O poder. O poder de decidir, o poder de transformação, em acreditar que eu não tenho o poder de mudar a minha vida, mas eu sou o único que tem o poder de mudar a minha vida. Volto a dizer, nem Deus tem o poder de mudar a minha vida. Se eu não permitir, quem tem que permitir sou eu. E durante muitos anos nós acreditamos que a nossa história era conduzida não sei por quem, não sei por quem. Mas na verdade, hoje nós sabemos que a nossa vida ela sempre foi conduzida pelas interpretações que nós somos fazendo diante de todos os fatos que nós vivemos. A nossa vida ela foi conduzida de forma inconsciente, só que hoje nós sabemos que essa inconsciência, que nós temos essas memórias inconscientes, são interpretações daquilo que nós vivemos. Nós interpretamos, nós concluímos. Agora eu posso decidir mudar todas estas conclusões e construir novas conclusões. Então eu posso tirar todas estas crenças e dizer, não é assim, não é bem assim. Por quê? Por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Então eu começo. É um trabalho que exige perseverança, persistência e nunca desistir, e que leva tempo. Lembre-se, de 21 dias a 96 dias para começar uma trilha neural. Então nós precisamos deixar de sermos apenas passageiros da nossa vida e se tornarmos o comandante. Precisamos deixar de ser os espectadores do teatro da vida e passarmos a sermos o autor, aquele que escreve o roteiro. Então nós precisamos sair e assumir o comando da nossa vida. Nós já sabemos que a nossa vida, na sua maioria, ela acontece de forma automática. E isso nem percebemos, mediante aquilo que eu falo, penso e sinto. Eu penso, falo e sinto. Pensa sempre nessas três palavrinhas. Cuidado com aquilo que você pensa. 90, de 60 a 70 mil pensamentos. 90 deles que eu pensei hoje, eu pensei ontem. Então, são muitos pensamentos. E estes pensamentos geram sentimentos que eu vou falando. Então, cuidado com aquilo que você fala. Então, nós somos uma máquina programada.
a produzir somente aquilo que estamos programados e nada mais do que isso. Infelizmente, nós vivemos como passageiros, espectadores e não como comandantes e autores da nossa vida. E muito tempo passamos buscando justificar aquilo que acontece, e ainda hoje fizemos isso, e achar culpado. Porque enquanto que nós estivermos achando, procurando o culpado, nós estamos nos colocando como vítima. Nós estamos se fazendo de tadinho, de coitado. Nós estamos achando que eu não tenho o poder de mudar. Né? Ah, a culpa foi daquilo que aconteceu na minha infância, a culpa é do meu pai, a culpa é da minha mãe, a culpa é. Não, não. Parou. O fato aconteceu. Ponto final. Agora, o que que eu vou fazer com ele? Isso cabe a nós. Por isso que eu gosto muito da ferramenta Linha do Tempo. Eu gosto muito desta ferramenta do Linha do Tempo, porque ela faz com que eu tome consciência que hoje é o único tempo que existe. Hoje é o único tempo que existe. E hoje eu estou colhendo aquilo que eu plantei ontem, diante do quê? Daquilo que eu penso, falo e sinto. Penso, sinto e falo. E hoje eu estou plantando o que eu vou colher amanhã, diante do quê? Daquilo que eu penso, sinto e falo. Simples assim. Então, a linha do tempo ela faz eu olhar para o hoje, entender que aquilo que eu estou hoje pensando, falando e sentindo sobre mim, sobre aquilo que eu entendo sobre mim, eu estou colhendo. Só que ao mesmo tempo, se eu não dar aquilo que eu estou pensando, falando e sentindo, eu estou plantando mais do mesmo. Lembre-se, a vida sempre dá mais do mesmo. A vida sempre dá mais do mesmo. E a linha do tempo faz com que eu entenda que é hoje que eu posso começar a saber diferente. A tomada de decisão é hoje. É só por hoje. É só por hoje. É agora, neste momento, que eu preciso começar a saber diferente. Não é no momento que eu vou rezar, não é no momento que eu vou fazer meditação, não é no momento, não é agora. Por isso que eu tenho uma outra ferramenta, essa muito mais punk, chamada inventário pessoal. Essa daqui exige paciência de Jó, porque ela é uma semana de você com você. Você vai passar uma semana monitorando você, desde a hora que você acorda até a hora que você dorme. 24 horas por dia você vai estar lá com um caderno escrevendo o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, o que eu estou falando. Um inventário pessoal. E você vai começar a perceber tudo aquilo que você pensa, fala e muitas vezes nem pensou, nem tinha consciência de tão automático que nós estamos. Então, são duas ferramentas fantásticas de autoconhecimento. Por isso que é hoje que eu preciso tomar a decisão de fazer a diferença. É hoje que eu preciso deixar de ser passageiro, de ser espectador e assumir o mancha da minha aeronave chamada vida. Assumir o roteiro da minha história daqui para frente. Eu posso escrever um novo roteiro da minha vida a partir de hoje, entenda isso. Você tem este poder de ser, de escrever. Eu queria falar de uma coisa, mas não sei se eu falo. Tá, até no final eu vou ver se eu falo. É que eu achei fantástico. Vou falar. Eu não sei quem foi, não sei, porque não está em português. Fizeram um vídeo do Neymar, jogador de futebol. Não estou falando aqui o contexto, mas das fases dele.
aonde que ele está na fase da juventude, no hoje, e o hoje vai lá conversar com eu criança para pedir permissão para saber algo. Gente, eu achei fantástico. A pessoa que fez este vídeo é uma pessoa que entende do sistema profundo, é uma pessoa que entende de sistema, como o nosso sistema funciona. Estas permissões das partes, eu achei fantástica. Eu achei realmente fantástica. Então, prova, a pessoa fez, ela tem o controle da vida. Então, quando nós temos esse controle da vida, então nós assumimos o mancher da nossa vida, assumimos o comando da nossa mente. E esse é o nosso maior poder. Saber que quem pensa sou eu. Saber que quem decide sou eu. Eu decido, eu penso, eu tenho o poder de pensar e de controlar a nossa mente. É por isso que eu gosto de dizer sempre, sempre, que o maior poder que Deus nos capacitou é o poder de pensar. Pensar e controlar os nossos pensamentos. E nada mais perigoso do que uma mente descontrolada, do que pensamento solto. Por isso a importância de entender o poder do diálogo interno. Nada mais perigoso do que uma mente descontrolada. E o maior poder que nós temos é entender que quem pensa sou eu. Quem decide sou eu. Quem reflete sou eu. Quem conclui sou eu. Ou de forma consciente ou de forma inconsciente. Lembre-se, nós temos dois eus. Nós temos o centro direcionador da mente consciente e o centro direcionador da mente inconsciente. Por isso que eu também gosto de usar muito a metáfora da nossa mente como um terreno fértil. Um terreno fértil. Mas pode ser que ela esteja abandonada, ela esteja um terreno baldio. E nós sabemos o que acontece com um terreno baldio. Talvez a nossa mente hoje esteja este terreno baldio, cheia de entulho, de mato, de lixos, e que nós olhamos para isso e não conseguimos entender como limpar a nossa mente. Aí procure alguém que entenda, que possa te ajudar a limpar a tua mente, deixar o terreno preparado para que você possa cultivar ali aquilo que você quer plantar. Por isso que eu gosto muito desta metáfora, a metáfora da nossa mente como um terreno fértil. E tudo que se planta, nasce. E quando deixamos ela, a Deus dará, enche de erva daninha, de mato, e precisamos entender que nós temos o poder de trazer a emoção para a consciência. Então eu começo a entender que a minha história, ela não termina no trauma. O trauma nos cria uma memória traumática. Ele se torna aquele fragmento de memória, como aquele fato, que é uma memória de um momento que vivemos, um momento que passamos, e muitas vezes neste momento passamos a construir a nossa vida, a nossa identidade. É por isso que eu gosto deste livro que eu escrevi, a como nós construímos a nossa identidade da dor. Então, aquele fragmento, aquela memória, aquele fato, que é uma memória de um momento que vivemos, um momento que vivemos, que passamos, só que ele fica como que congelado na nossa mente. E é este memória que nós passamos, o eu emocional foca, vê, se sente. Então ele começa a construir, eu fui rejeitado. Mas foi um momento, talvez um momento
de fraqueza do pai, da mãe, foi um momento que eu interpretei isso. Mas será que isso condiz com toda a verdade? Mas aquele fragmento ficou. Em cima deles, eu construí toda uma narrativa. Então, a nossa criança passou a acreditar nessa história que é unicamente um momento de dor, diante de tantos momentos. Então, como adulto consciente, eu preciso entender que o trauma foi um momento, um capítulo, um parágrafo, um versículo da nossa história. Ela não condiz com o livro todo, mas em cima daquele fragmento de memória é que se tornou a base de como eu passei a me ver internamente construindo a minha dor. E que provavelmente muitos de vocês ainda se vê, conta a história de vocês refletindo esta dor, acreditando que você é isso. Por isso precisamos entender o funcionamento da nossa mente e buscar o controle, buscar entender o diálogo interno, entender os mecanismos de como a nossa mente funciona, entender os processos, as linhas de programações da nossa mente. Por isso que eu sempre vou falar, o maior erro do ser humano é deixar o próprio ser humano fora da sua vida. Ou seja, é deixar a nossa humanidade de fora, deixar as nossas emoções de fora e focar, talvez muitas vezes na espiritualidade, muitas vezes na biologia, na ciência, no corpo, mas negligenciar as nossas emoções, esta parte ferida. Porque esta parte ferida é onde que reflete 90% daquilo que nós se identificamos hoje. Porque aquilo que nós construímos de forma racional é para esconder essa identidade da dor, que foi um momento, mesmo que tenha sido dolorido, só que aquele momento ficou gravado tal como foi sentido. Então, todas as vezes que de forma consciente eu vou acessar esta memória, toda aquela dor vem à tona. E aí o ego não quer. Então, somente quando conseguimos integrar todo o ser humano, corpo, o biológico, o físico, o emocional, a psique, nós vamos todo o funcionamento da mente, o nosso espiritualidade, o eu espiritual, é que nós vamos conseguir ressignificar com profundidade a nossa vida e passar verdadeiramente por um processo de morte e transformação, por um processo de conversão. E nós vamos falar sobre isso amanhã, que é o último capítulo do meu livro, aonde que eu falo sobre penúltimo capítulo, ou é o último? É o último capítulo, sim. Porque quando eu falo das doenças, eh, das doenças que são 100% emocionais, está aqui dentro. Porque nós temos memórias corporais, emocionais e o espiritual está aqui. Só que o espiritual, a alma, não consegue mover aquilo que nós humanamente construímos. Isso nos prende, prende a nossa alma, prende a nossa espiritualidade. Isso vai fazendo com que eu vá fazendo mil e umas crenças. Então é preciso que tenhamos clareza de que ressignificar não é apagar o passado, não é esquecer, não é fingir que não aconteceu nada. É totalmente o contrário. Ressignificar é integrar essa parte ferida, é acolher a criança, é aceitar o que aconteceu, é olhar o que aconteceu com um novo uma nova consciência, uma consciência crítica, uma consciência evoluída, um eu adulto, consciente, crítico, um eu firme. Isso que é importante a gente buscar entender. Entenda, a nossa identidade é poder.
A nossa identidade é poder. E ela pode e deve ser reconstruída. Porque é a nossa identidade que nos move. E lembre-se, nós temos duas identidades. Lembre-se, nós temos duas identidades. A identidade construída na dor, que nos move 95%, e essa identidade, tanto criada pelo ego, que é a capacidade que eu tenho de tirar as máscaras, quanto a criada pela dor. Então, todas estas identidades, elas foram criadas, formadas, modeladas. Elas não são fixas, elas não são acabadas, elas são modeladas. Então, eu preciso entender que não sou uma caneta pronta, acabada. Eu sou modelado. Eu posso ser transformado. A neuroplasticidade do cérebro nos dá este poder, porque nós temos o poder de criar uma nova sinapse da nossa mente, nós temos o poder de criar uma nova verdade, uma nova crença, nós temos o poder de criar um novo hábito, de criar um novo conhecimento. Eu não consigo apagar aquilo que eu aprendi, principalmente aquilo que é memória emocional, por exemplo, andar de bicicleta. Você nunca vai esquecer andar de bicicleta. Você nunca vai esquecer dirigir. Você nunca vai esquecer passar roupa. Você nunca vai esquecer cozinhar. Você pode perder a prática, mas se praticar logo, o nosso corpo começa aquela agilidade. Por isso que é importante a gente entender que o nosso sistema ele pode ser aprendido. Então eu posso aprender um novo movimento, eu posso aprender uma nova crença, eu posso eliminar aquela crença de que eu dizia assim, eu não sou capaz de dizer eu sou capaz, eu tenho fé, força, foco e determinação, eu consigo, eu sou determinado, eu sou persistente, eu me amo, está tudo bem. Eu sou importante, eu tenho valor, mesmo que nenhuma pessoa no mundo não vê nenhum valor em mim, mas pelo simples fato de eu estar no mundo, já prova que eu tenho valor, porque aquele que me criou por amor. E ele não dorme, ele não cria nada simplesmente por nada. Ele cria por amor. Ele cria por amor. Então, quando nós vamos entendendo de que a nossa identidade, aquela visão, percepção que eu tenho de mim, a forma que eu me vejo, falo, penso, ela é uma reflexão, ela é uma conclusão daquilo que eu sofri, destas memórias traumáticas. Então, quando eu tenho a coragem de acessar estas memórias, eu tenho a coragem de acessar estas memórias, eu posso olhar para ela e dizer: tá tudo bem, você aconteceu, mas agora eu posso te interpretar de forma diferente. Talvez eu não vou entender o todo, e também não faz mal. Mas o que é importante eu entender? Que estas memórias não é fixa. Quando eu olhei para mim e disse assim, eu não sou burro, eu sei ler, eu tenho duas faculdades, tenho vários cursos, eu sei ler. Por que eu acredito que eu não sei ler? Porque eu não gosto de português? Mas por que eu não gosto de português? Porque eu acho que eu não sei escrever. Então vamos aprender. Eu tenho poder, eu tenho capaz. Então é substituir esta crença. E isso é poder. E este poder é o poder de ressignificação. Este é o poder que nós temos de começar a contar uma nova história da nossa história, de começar a escrever um novo capítulo sobre nós. E a ferramenta
de escrita ativa para quem tem dificuldade de meditação, quem tem dificuldade de visualização, a escrita é uma boa ferramenta. Como assim? Escreva. Escreva um roteiro da tua vida e leia ela por 21 dias, 96 dias seguidos. E o melhor seria que você escrevesse todos os dias aquele roteiro. Escreva um roteiro. Eu sou inteligente, eu sou capaz, eu consigo, eu tenho fé, força, foco, determinação. Eu sou capaz, eu sou inteligente, eu consigo, eu tenho força, eu tenho fé, eu tenho foco. Eu tenho. E comece todos os dias escrevendo um novo capítulo da tua história. E faça isso assim, ó, religiosamente. Religiosamente, todos os dias. A história que eu conto da minha história a partir de hoje. Linha do tempo. Agora eu vou focar aqui. O que eu desejo? O que que eu tenho fé? Fé confirma o desejo. Ah, desejo. A fé confirma o desejo. Eu vou usar autossugestão. Quais são as palavras que eu vou me autossugestionar? As minhas 4. Tenho fé, força, foco, determinação. Fé, força, foco, determinação. São as minhas e muitas outras passagens bíblicas. Eu vou criando pensamentos precisos, pensamentos positivos. Eu vou criando na minha mente, eu vou criando estes pensamentos. Eu vou criando uma, um pensamento imaginativo, criativo. Então, eu vou criar aquilo que eu estava pensando, eu vou dar vida para aquilo que eu estava pensando. E aí eu vou visualizar aquilo que eu desejava já sendo real. Nós vamos falar amanhã sobre este processo. Então, aqui eu vou começando a construir uma nova história. E todas as vezes que uma crença limitante vier, eu vou saber o mesmo, eu vou anotar, eu vou ter a coragem de anotar. Eu sempre anoto no meu passado, sempre. Eu sempre uso a linha do tempo, porque isso daqui é passado, é passado. Eu me vi assim, eu sempre fiz isso, né? Eu sempre coloco no passado. Eu sou burro, eu sou incompetente, eu sou inútil. Eu me via inútil, eu me via incompetente, eu me via triste, eu me via fraco, eu me via pobre, lascado, ferrado, eu me via endividado, eu me via acreditava de que Deus não me amava, que Deus não gostava de mim, eu acreditava que eu nunca iria conseguir realizar nada daquilo que eu desejava para mim, que eu não conseguia atrair as coisas boas para mim. Eu acreditava nisso, acreditava muito nisso. E sempre justificava isso daqui. Aquelas histórias que eu contava para me convencer que isso daqui era verdade. Ego e autossabotagem. Para quê? Para que eu não conseguisse ver que quem se via burro, incompetente, era a criança ferida. Por quê? Porque ela veio de uma dor. Essa visão e percepção da criança veio de uma dor. Então ela concluiu isso. Ela concluiu que eu não sou capaz. Ela concluiu que eu não consigo, que eu não sou amado, que eu não consigo realizar nada disso. Então, isso é conclusões da criança ferida. A dor da criança que estava em nós. E quando a gente olha para isso, a gente consegue dizer, está tudo bem? Eu me vi assim, só que hoje não faz mais sentido. Então eu preciso começar
a começar, todos os dias. Quem pratica meditação, é claro que o processo mais rápido é a meditação e os exercícios de alto impacto emocional, que é você ancorar estas crenças e perceber qual que é os momentos do dia que você mais está no negativo. Eu, de um tempo para cá, eu comecei a perceber que o meu momento mais negativo que existe é o momento do meio-dia. Ali o meio-dia, 1 hora, 2 horas, eu entro numa deprê, existencial ferrenha. E hoje fazia tempo que eu percebia isso. E hoje eu comecei a trabalhar isso. Foi justamente quando eu vi o videozinho do Neymar, que eu vou comentá-lo, eu quero gravá-lo, não falando do jogador em si, mas do método que a pessoa usou sistêmico. Então foi um método sistêmico muito poderoso, das partes conversando. E o eu adulto conversando com o eu adolescente para ir lá pedir permissão para o eu criança. Gente, é fantástico isso. É maravilhoso. Então, vamos trazer aqui para uma linguagem mais nossa. É eu pedindo permissão para a minha mente subconsciente e dizer: bora, nós consegue, vamos lá, nós conseguimos, nós somos capazes, nós temos força, fé, foco e determinação. É possível começar a escrever a nossa nova história? É. Então você tem o poder de decidir. Hoje eu vou começar a escrever uma nova história de mim. Eu vou começar um novo capítulo. Os fantasmas antigos vão aparecer, amados. Os fantasmas antigos vão aparecer. Anota. Converse com eles, não ignore. Não ignore, ouça eles, critique eles. E aí temos a ferramenta que eu gosto muito, que é a ferramenta de quebra de padrão, que é a ferramenta de dar o apelido, aquele apelido engraçado. Aí sim você vai brincar, debochar, trabalhar esta dor. Porque essa dor, ela não vai vir, esse fantasma não vai vir do nada. Ele vai vir realmente. Por quê? Porque o ego está perdendo o poder. Então está nascendo uma nova identidade. E para nascer, o ego vai saber de tudo. Então eu preciso ter clareza, visão do que eu quero. É uma tomada de decisão. Se eu quero ir para outra margem do rio, eu preciso deixar o velho eu em paz. Eu não posso levar ele junto. Então eu preciso vir para cá decidido da imagem que eu quero ter de mim. Eu preciso ter o roteiro escrito. Eu preciso ter a rota para depois começar a fazer as estratégias, metas de como chegar lá. Então eu preciso ter a rota, eu preciso decidir aonde eu quero chegar. Agora eu não posso querer chegar lá no novo carregando as bagagens velhas. Eu não posso brincar com isso. Então, o velho eu, a velha identidade vai vir? Vai, mas eu preciso estar decidido a romper com essa identidade para que eu possa nascer de novo. Ou eu mato o velho eu, ou eu não crio um novo eu. Ou eu mantenho a minha história e só vou dando novos roteiros, sempre mais do mesmo, ou eu rompo definitivamente com a minha história e começo a contar uma nova história e criando uma nova energia, novo pensamento, sentimento e fala e vivendo aqui, linha do tempo. E é isso que nós precisamos entender, porque permanecer aqui vai exigir todos os dias você ser aquilo que você quer ser. O que que você deseja?
ser. Qual é a tua pretensão? Ah, mas eu não tenho nenhuma pretensão. Então é importante curar para despertar o herói para que você possa voltar a sonhar. Os 3 passos do método. Eu, eu curo, desperto a força, o herói volta a sonhar. Volto a ter sonhos, volto a ter desejo, volto a ter interesse pela vida. Nem que seja fazer uma viagem, passar o final, ter mais dinheiro para comprar roupa, não sei. Mas algo novo eu preciso ter. Então, o velho eu vai vir. Agora, eu preciso ir deixando ele quietinho para que eu possa começar a contar, a reescrever, ressignificar uma nova história. E todas as vezes que ele vem, eu vou acolher e dizer: tá tudo bem. Até aqui foi bacana. Caminhamos junto, até aqui fizemos fara junto, mas daqui para frente, não. Daqui para frente eu estou aqui, eu sou isso. O meu desejo é aqui. Eu não posso ficar aqui, 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 aqui. Não. Eu preciso, eu preciso focar. E aqui eu preciso começar a criar pensamento, fala e sentimento como já sendo. E nós vamos falar um pouquinho sobre amanhã e também na quarta-feira, que amanhã a gente vai integrar o corpo físico, biológico, energia, mente, psique, emoções com o eu espiritual, para que a gente possa integrando todas as nossas partes, para que eu possa ir se conectando com tudo aquilo que eu sou hoje. Aquilo que eu sou hoje não é aquilo que eu quero ser amanhã. Então amanhã eu já sou. Linha do tempo. Linha do tempo. Hoje eu colho, hoje eu planto. Plantar é já ser, já ter, já sou, já sou, já sou. Eu já sou, eu já tenho, eu já sou. Eu não vou ser, não, eu já sou. E todas as vezes que vim, eu vou trabalhando, mas eu vou reescrevendo. Por isso é importante você entender que para reescrever a tua nova história é preciso curar a tua velha história. É preciso limpar a tua mente. Por isso que eu gosto desta metáfora da do terreno baldio para falar da nossa mente. Então é preciso ir aqui limpar a nossa mente, ressignificar a nossa mente, para que eu possa construir, criar uma nova identidade da minha história, para que eu possa ser um novo eu sou, e este poder nós temos. E é claro que eu não posso terminar hoje com sem ser aquela frase que para mim é a frase assim, muito motivacional. Foi um achado, desde que eu li ela pela primeira vez, eu já anotei, já escrevi, já decorei, reescrevi, já comentei, já falei, já meditei e já vivi esta frase de Napoleão Hills. Você tem dentro de si todo o poder que você precisa para alcançar tudo o que você deseja e precisa neste mundo. E a melhor maneira de você despertar este poder é acreditar em si mesmo. E a verdadeira transformação, ela começa quando você começa a acreditar em si mesmo. Quando você começa a entender que você tem todo o poder que você precisa. Todo o poder está em você. Toda decisão que você precisa ter é tomar a decisão de que eu vou mudar, porque o poder está em você. O poder não está fora de você.
Como diz Santo Agostinho, tanto te procurei longe de mim, e quando eu te encontrei, você estava dentro de mim. Esta frase de Santo Agostinho também resume para que a gente possa entender que o poder está numa tomada de decisão. Por isso que eu gosto muito do filme Conversando com Deus. Quando Neale, o autor principal, ele toma a decisão de mudar, ele toma a decisão de mudar, ele passa por todo um processo de transformação. Quanto tempo levou aquele processo de transformação? Não sabemos. Mas ele foi deixando o velho eu de lado para reescrever uma nova história, um novo eu, um novo capítulo. Ele se tornou autor da sua própria história. Entenda, você tem o poder de começar a contar uma nova história da sua história. Você tem o poder de ressignificar a sua história, porque ressignificar não é esquecer, ressignificar não é apagar, ressignificar não é romantizar tudo aquilo que nos aconteceu. Não, é acolher, é se conectar, é dizer, tá tudo bem, eu passei por isso, fizeram isso comigo, só que agora eu sou capaz de tirar o antídoto deste veneno, transformar toda esta dor em força, em poder, em motivação para vencer. É fazer com que toda esta energia que até então foi negativa seja mola por fora para que eu possa ir para outro nível, outro patamar da minha vida. É possível. Basta você querer. Basta você decidir. Eu quero mudar de vida. Eu quero escrever uma nova história da minha história. Ou dizer como Neale no filme Conversando com Deus: eu não vou morrer naquela praça. Diga para você, eu não vou morrer assim. Quando ele tomou a decisão que ele diz, eu não vou morrer naquela praça, eu não vou morrer assim, foi isto que motivou ele, para que ele pudesse buscar um processo de transformação, um processo de cura interior e assim encontrar a sua força, encontrar o herói que existe dentro de si. É possível escrever uma nova história da sua história, a começar aonde e por onde nós nos encontramos hoje. Quero agradecer a cada um de vocês que está aqui pelo Instagram, você que está aqui pelo Facebook, e também agradecer a você que está curtindo, comentando, compartilhando as minhas lives, os meus materiais. Estou muito grato porque cada dia está aumentando o número de pessoas que estão visualizando o conteúdo. Isto é gratificante. Isto é a tua ajuda. Isto é o teu esforço. Então eu quero pedir, continuar pedindo a você que continue ajudando, curtindo, comentando e compartilhando. Estejamos juntos para amanhã viver praticamente esse nosso último encontro de conteúdo, aonde que nós vamos aprender a se conectar corpo, mente e espírito numa única vibração, numa única energia, numa única intensidade, num único pensamento, para que assim a gente possa ir construindo a nossa nova história. Gratidão, um grande abraço e até amanhã.